Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Manual do Criador. Esse canal que tem como destino falar da Palavra de Deus, trazer revelações, trazer curiosidades da Bíblia que você poderia não encontrar na TV, certamente não vai achar na TV, que você também não vai achar nas grandes rádios. Você vai precisar procurar com mais cuidado para descobrir na internet qual é a verdadeira revelação das coisas. Pois é, esse manual é mais uma ferramenta que você tem para saber o que Deus pensa a seu respeito e o que Ele tem para a sua vida. Estou falando aqui de uma série de 8 vídeos a respeito do sonho profético sonhado pelo rei Nabucodonosor. Essa história está no livro de Daniel, na Bíblia, e fala de profecias reais que vêm se cumprindo século após século, inclusive está em pleno cumprimento. O que será? O que será? Acompanhe até o final desse vídeo, até o final dos 8 vídeos que eu estou postando. Nesse 6º vídeo eu quero falar de mais um império que surgiu e que é mais um cumprimento dessa profecia. Se você ler em Daniel 2:40, ele fala a respeito desse quarto império, uma quarta época que surgiria a partir daquele sonho. Diz assim, o quarto reino será forte como ferro. Olha, o ferro é capaz de fazer qualquer coisa em pedaços, pulverizá-la, esmagá-la. Assim como o ferro pode esmagar qualquer coisa, esse reino fará os outros reinos em pedaços e esmagará. Um reino voraz, um reino pesado. Eu estou falando de nada mais, nada menos do que o Império Romano. Sim, foi o império que sucedeu ao Império Grego. Júlio César, muitos ouviram falar de Júlio César. Quem não ouviu falar de Júlio César? Ele não foi imperador romano, mas ele foi o primeiro governante individual de Roma. Antes disso havia um sistema de governança na cidade chamado triunviratos, ou seja, 3 gestores governavam a cidade ao mesmo tempo. E na época de Júlio César ele governava junto com Pompeu e Marco Crasto. Acontece que os 3 entraram em guerra e Júlio César venceu essa guerra. Ele passou a ser o primeiro governante individual de Roma. Isso aconteceu em 59 a.C. Passou-se um tempo, Júlio César ficou muito famoso. Ele foi assassinado. Houve um outro triunvirato em sequência, do qual participavam Octávius, Lépido e Marco Antônio. E houve também uma guerra entre eles. Octávius venceu essa guerra e ele se tornou mais um governante individual de Roma. Esse elevou Roma ao status de império. Portanto, Octávius se tornou o primeiro imperador romano. Seu nome era Caio Júlio César Octavianus Augustus. César Augustus, que é o título que foi dado aos primeiros 11 imperadores romanos. César, que os romanos entendem como soberano, o imperador, e Augustus é aquele que é o louvável, o venerável, César Augustus. Então, quando Jesus falava assim, dê a César o que é de César, quem não queria falar isso? É porque o imperador romano era César, não necessariamente Júlio César. Mas o primeiro imperador romano foi Octavianus Augusto, ou Otávio Augusto, em português, vamos dizer assim. E assim como a Bíblia declarou, assim como foi a profecia, assim aconteceu. O Império Romano foi um dos mais ferozes. Foi o império dos impérios, porque foi um império que se expandiu de uma tal forma que ele causava terror por onde chegava. Diz que aqueles povos que se sujeitavam aos romanos, eles tinham algumas regalias, mas aqueles que entravam em guerra com eles, os romanos não só venciam, como também os escravizavam. E os impostos eram altíssimos, eram muito altos os impostos romanos. E os imperadores romanos tinham de todos os tipos. Eu acredito que o que mais ficou marcado como o mais louco dos imperadores foi Nero. Nero, que impôs uma perseguição aos cristãos de uma tal forma que ele queimava
aqueles que seguiam a Cristo vivos pela cidade de Roma. Eles queimavam para fazer luzeiros pela cidade com os corpos daqueles que seguiam a Cristo. Pesado, né? Olha só como era feroz aquele governo. O Império Romano, ele cresceu muito, ele se expandiu pela Europa, se expandiu pelo norte da África, também pegou a Ásia Menor. Mas um dia esse império começou a ruir. E ele caiu na falha do que a maioria dos impérios caem. O Império Romano, talvez se fosse nos dias de hoje, ele teria mais condições de controlar do que naquela época. Por quê? Porque naquela época os serviços de comunicação não eram tão avançados como hoje. Não existia internet, longe disso, não existia nem telefone. Então toda a comunicação vinha por cartas, vinha por navios. Era muito... Quando uma informação chegava, muitas vezes o imperador já tinha mudado, inclusive. Isso possibilitou que muitos povos conseguissem sair das garras do Império Romano. Muitos dos que serviam, muitos dos soldados, eles acabavam se corrompendo nas terras que eles iam. O Império Romano, ele depois veio a ter outras divisões, mas eu quero falar isso no próximo vídeo. Aqui eu quero trazer para você algo que eu não falei nos outros vídeos. Você reparou que todos os impérios um dia acabam caindo? E nenhum desses impérios veio a surgir depois. Você vê nos livros de histórias, você na escola, tem escola que fala sobre os grandes impérios, tem escola que não. Mas você repara que os impérios, apesar de serem grandes e poderosos, tamanha força, nenhum império que caiu conseguiu se levantar novamente. Foi assim com a grande Babilônia, a poderosa Babilônia. Foi assim com os grandes persas, os gregos, os romanos um dia caíram também para não se levantar nunca mais. O que acontece? Eu quero dizer que os Césares, que diziam que eram soberanos, eles não entendiam que existia uma soberania maior, a soberania de Deus. E todos os governos do mundo são controlados pelo poderoso Deus. Assim como eu falei em Isaías 45, o Senhor faz, o Senhor derruba. Lê Isaías 45, é tão bonito. Fala que o Senhor cria a paz, mas o Senhor Deus também cria o caos. E todos os impérios que vêm surgindo, que as pessoas engrandecem como a força do homem, na verdade nada mais foi do que a vontade de Deus se cumprindo ao longo dos tempos. E essa vontade está se cumprindo até os dias de hoje. Você quer saber qual é a vontade que o Senhor Deus tem para a sua vida? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E acompanhe esse canal. Acompanhe nas redes sociais. Se inscreva, amigo. Faça o seguinte: você lê algo na Bíblia e não entendeu, me chama. Me chama no Instagram, me chama aqui no canal. Eu faço questão de responder a você. Comenta aí o que você está achando dessa série. Olha, o seu retorno é importante para mim, porque eu quero cada vez mais trazer informações que possam melhorar a vida de todo mundo. Informações de qualidade e que vai fazer diferença não só na sua vida, mas na sua geração. Tá certo? Que Deus